Bem, e são já 9h26 da manhã, 9h26 e alguns minutos, e eu tô aqui tentando configurar a angulação da câmera e tentar condicionar isso, porque às vezes a câmera ela fica para baixo ou mais para cima, porque eu não sou profissional, como eu já mencionei em outros vídeos, né? Eu não tenho uma especialização em mídias, nas ferramentas que se usam para produzir vídeos, essas coisas. Então é tudo muito amador, né? Tudo é no amadorismo. Mas então, deixa eu concluir esse assunto dos looks. Então, existe uma polêmica muito grande de como a gente se veste, né? De como a gente se porta. Como eu disse, o marketing pessoal, a imagem da pessoa fala muito mais do que a oratória, do que discorrer sobre algum assunto, dissertar sobre um assunto, enfim. E por causa dessa polêmica, também existe, né, os maus juízos, digamos assim, e também existe as distorções propositais em relação a tudo, de forma, e como algumas pessoas fazem, né, de formas dúbias, pejorativas e, como eu disse, volto a dizer, ardilosas e capciosas. E em muitos procedimentos, distorções criminosas, né? Porque isso causa danos. Mas então, 2 minutos e então essas produções de vídeo que eu trago aqui no YouTube, eu não sou youtuber, eu não entendo de marketing, eu não tenho especialidade, eu não tenho cursos nessa área. A minha formação, minha graduação, a minha formação é o quê? Eu tenho a graduação de biblioteconomia, Universidade Federal do Ceará, então eu sou bibliotecária. Eu não sou, eu não trabalho em TI, né? Eu não trabalho em TI, eu não sou técnico de TI, eu não sou profissional de designer digital, programação, informática, enfim. Então, os meus vídeos, eles são de acordo com as minhas vivências, né? De como eu vejo alguns assuntos, algumas pautas que eu preparo para trazer para cá. Eu não tô enchendo linguiça, eu tô aqui falando de coisas que são fatos e assuntos conexos, né? Então hoje eu tô tentando ver aqui qual é a melhor angulação de câmera, né? Os celulares eu comprei para poder, eu não comprei os celulares para poder invadir a privacidade de imagem de ninguém. É porque isso vai me auxiliar em produzir meus conteúdos digitais. Então, quando eu tô com o celular na mão em determinado lugar, eu não tô querendo saber da vida de ninguém, de quem é que tá, com quem não tá, enfim, eu tô ali, tanto que minhas fotos que eu tiro, em cada lugar que eu vou, eu tiro ou da arquitetura do local ou das paisagens. Eu não incluo pessoas. Se alguma pessoa passa do nada, não sou eu que eu tô filmando a pessoa, não, eu tô filmando o local, a arquitetura do local, a paisagem do local. Se fulano, beltrano, ciclano e os conhecidos de Ciprônio passa, eu não tô ali filmando ninguém. O meu intuito não é filmar pessoas, não é tirar fotos de pessoas. Então eu quero deixar isso muito claro, que é para poder, eu não faço vídeos para angariar e para trazer seguidores. Não, o meu intuito não é ter mais seguidores, não é sobre isso, né? Eu não produzo conteúdos digitais para atrair milhões de milhões de seguidores. Não é por aí, não é essa a minha
Não é esse o meu foco. Mas então, como a gente se veste gera muita polêmica em vários grupos, desde grupos de religiosos, desde grupos pseudo-religiosos, religiosas, desde a pseudo-fanáticos e pessoas de grupos, de partidos políticos, né, de fanáticos, digamos assim. Porque o fanatismo, ele gera consequências por vezes irreversíveis, né? Seja o fanatismo no futebol, seja o fanatismo na religião, seja o fanatismo nos partidos políticos, seja o fanatismo no que quer que seja. Nenhum excesso é saudável. Nenhum excesso é saudável. Isso, partindo desse princípio, é que a gente tem que ter muita cautela, né? A gente tem que ter muita cautela em tudo quanto é canto que a gente vai, desde quando a gente entra, desde quando a gente sai, por causa dos melindres. Melindres de várias maneiras, de diversos tipos de melindres. Então nós temos que estar muito bem preparados para lidar com pessoas que usam esses melindres para distorcer situações, corrompidas ou não, propositais ou não. Então, assim, é preciso a gente ter muita cautela, discernimento e muito preparo emocional, psicológico, intelectual, não para humilhar ninguém. Eu não entro e saio dos lugares para humilhar ninguém, para tentar dar aula a ninguém, porque eu não sei, porque eu sou uma amadora em tudo. Eu não sou advogada, eu não tenho OAB, eu não sou médica, eu não tenho um registro no Conselho de Medicina, eu não sou psicólogo, eu não tenho um registro no Conselho Regional de Psicologia, eu não tenho CRP, eu não tenho nem registro no Conselho de Biblioteconomia. Pensa numa mulher sem moral. Eu não tenho registro nem no Conselho Regional de Biblioteconomia, CRB. Pense na bibliotecária sem moral. Não tenho registro de nada. Então eu não posso chegar no fórum ou em qualquer lugar que seja para dar aula para fulano, beltrano, cicrano que já estão na área. Agora, se o melindre da fulana ou da beltrana e da cicrana se sentiu ofendida por qualquer tipo de contextualização que eu tenha feito, sinto muito. Eu não estava querendo te dar uma aula, eu estava contextualizando a minha situação. Agora, se você se sentiu ofendida, isso é mais questão para terapia do que para a área jurídica. Porque em nenhum lugar eu fui para dar aula para ninguém. Eu não sou professora eu não sou professora de direito, eu não sou professora da área jurídica. A área que eu atuei como professora foi como professora para criança de informática, iniciando crianças aos estudos teóricos e básicos de informática. Então eu sinto muito quem se sente ofendida e que, porque tava o boato lá que eu entrava lá para dar aula e para, testar as pessoas. Gente, usem essa mente maquiavélica e mirabolante em benefício da sociedade e não em prejuízo dos cidadãos e das cidadãs de bem que vão tentar resolver as coisas com boa fé. Existem pessoas profissionais especializadas em melindres e distorcer situações. E nós precisamos cada vez mais estar preparados para lidar com pessoas desse tipo, né? Porque isso causa danos, como causaram a mim. Mas então se eu estou
na instituição A, B ou C, de acordo com a instituição, formalidades, regras de cada local, eu tenho que me submeter a essas regras, a essa formalidade. Mas, terceira vez, mas, se eu tô dentro da minha privacidade e por acaso tem alguma coisa que hoje, né? Hoje, dentro de um rádio relógio pode ter uma câmera. Hoje, numa borracha pode ter uma câmera. Hoje, numa caneta pode ter uma câmera escondida. Aqui na minha casa pode ter uma câmera escondida e eu não sei. O meu provedor da internet pode ter uma câmera. Agora, eu tô dentro da minha privacidade. E eu precisar justificar como eu me visto, ou enfim, se eu tô na minha janela e uma pessoa vem e filma de forma criminosa, com má intenção, para me causar danos, isso é mais assunto para terapia do que para área jurídica, mas digamos que isso não é mais assunto de família, isso é assunto de direito penal, né? Isso é questão de código penal. Mas então, 11 minutos. Então, a questão dos looks e as polêmicas, a questão dos looks e as distorções, a questão dos looks e dos preconceitos, a questão dos looks e as polêmicas, as questões dos looks e relação aos pseudos e pseudas religiosos e religiosas, que estão mais preocupados como o próximo se veste do que a fé de cada pessoa. Isso já é um assunto para outro tipo de tese, né? Essa já é um grau de dissertação e de discorrer sobre esse tema, sobre essa pauta, que já tem que ser feita uma tese sobre isso, sobre os pseudos e pseudas religiosos que querem dar lição de moral às pessoas, com o coração imundo, com o coração podre, um coração em estado de putrefação, querendo dar lição de moral nos outros. Gente, lidar com pessoas que levantam bandeira de causas por causa de várias outras coisas, menos por causa da causa. Isso você só vai começar a perceber quando começar a aguçar e quando começar a aperfeiçoar a sua criticidade. Então, lidar com pessoas que... Eu não tô falando aqui só dos pseudos religiosos, não, tá? Porque existem espiritualistas que ficam cobrando o problema da intolerância religiosa e são mais intolerantes do que as pessoas que eles acusam de intolerância religiosa. Eu sou batizada, eu sou batizada na Igreja Católica, meu primeira comunhão na Igreja Católica, eu sou crismada na Igreja Católica, não sou casada, nem no civil, né, no cartório. A minha união estável, ela foi reconhecida em cartórios dos judiciários e dissolvida no cartório do judiciário. Meu divórcio foi dissolvido nos cartórios do judiciário. Então, meu nome de solteira continua solteira, eu continuo solteira. Então, meu estado civil, na minha identidade, eu continuo solteira. E na Igreja Católica também eu ainda sou solteira. Então, eu não sou bígama, eu não sou adúltera, eu sou solteira, tá? Então, qualquer coisa, 14 minutos.